Bem-vindo à Clínica da Família. A gente está começando o nosso sexta lição sobre se preparando para a morte dos outros. Na primeira lição, a gente falou que a gente deve dar o nosso coração a Deus em preparação. E essa foi a primeira coisa antes. A gente falou sobre o que a gente deve fazer antes, durante o velório, durante o luto, e depois a gente vai falar sobre depois. Mas a primeira lição era sobre dar nosso coração a Deus, deixa Ele trabalhar em nossa vida e na vida dos outros. Em lição 2, a gente falou que a gente deve dar nossos desejos a Deus. Nós devemos aceitar a vontade de Deus. E nós devemos entregar o nosso ente querido ou conhecido para Deus, deixando Deus levar ele embora, se é a vontade dele. Na terceira lição, a gente viu como nós devemos agir no último hora. Quer dizer, a pessoa talvez está numa coma, mal pode reconhecer-nos, etc. Como a gente deve reagir com pessoas que estão medicados e difíceis para conversar com eles. E na quarta lição a gente começou a falar sobre o que a gente deve falar durante o luto, no velório. Como a gente pode ajudar os outros, foi lição 4. E na lição 5, nós começamos a falar sobre como honrar Deus neste. A gente falou que é muito melhor falar sobre a pessoa que faleceu, em vez de tentar dar conselho e entrar no pranto do pessoa que está em luto. Então, hoje a gente vai quer continuar esta ideia, como a gente pode honrar Deus, principalmente no velório. E a gente falou sobre, ou queremos falar hoje sobre dando confiança, dando realmente o plano da salvação durante o velório, ou no culto, ou pessoalmente, principalmente para ajudar aquelas que não conhecem Deus, que precisam alguma coisa para ajudar eles. E eu quero mencionar um total de 6 itens, 6 ideias. Nesta lição 6, a gente quer falar sobre 3 destas ideias. Então vamos orar. Nosso Deus, o assunto da morte de alguém que a gente ama ou conhece é difícil, quase ninguém fala sobre isso. Mas nós vamos, um dia ou outro, nós vamos frequentar o velório de alguém e nos ajuda de ser uma bênção, de ser um testemunho para o Senhor, honrando o Senhor. E ajuda-nos de saber como repartir certas promessas que vão ajudar os outros. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira promessa que eu quero destacar é que nós temos a promessa de vida eterna. Quer dizer, nós temos a promessa do céu. Nós temos a promessa que a gente pode viver para sempre com Deus. Eu lembro vários anos atrás, eu estava falando com um moço que perdeu sua filha com poucos anos de idade. E ela estava desanimada, estava zangado com Deus que perdeu o filho, não estava salvo. E eu tinha o privilégio de falar com ela
em 2 etapas. A primeira etapa, eu queria dar a segurança para ela que a filha dela não estava zangada com ela e que estava no céu com Deus. E ele estava bem, e etc, etc. Eu usei as palavras de Deus para mostrar, porque eu acredito que uma criança, antes da idade de conhecer o mal e o bem, se quando morre vai para o céu. Mas, então, eu terminei esta parte falando com ela. Você gostaria de saber que você vai encontrar sua filha de novo no céu? Ela falou sim. Então, eu não aproximou ela já. Geralmente este foi antes um culto. No fim do culto, eu voltei a conversar com ela e eu tinha o privilégio de ganhar ela para Jesus Cristo. Então, a verdade sobre a vida eterna que Deus promete-nos, o céu, é muito preciosa, porque muitas pessoas não têm este entendimento. Alguns, estou assistindo uma série no YouTube e as pessoas nessa série não acreditam, alguns não acreditam no céu. O ensinamento sobre o céu é completamente errado, mas pessoas negam isso. Mas nós devemos reconhecer que o céu é um lugar real. 1 João 5,13 diz: essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós podemos ter a certeza da vida eterna. A Bíblia foi escrita em parte para que a gente podia ter esta certeza, para entender a razão por que Cristo morreu por nós, etc. Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo da condenação do pecado, recebendo vida eterna. A gente pode ter essa certeza, a gente pode saber isso sem problemas. Então, a gente pode usar esta verdade para ajudar pessoas que não são salvos, estão sentindo falta do querido que faleceu. Às vezes a gente acredita que, pelo testemunho, as ações, esta pessoa está no céu. Mas às vezes a gente não sabe. O que a gente fala assim? Acredito que a gente pode falar honestamente: eu não sei o que aconteceu nos momentos, os dias antes da morte dele. Se esta pessoa arrependeu-se e confiou em Jesus Cristo, ele está no céu hoje. E você deve fazer a mesma coisa. Então, uma coisa que a gente pode usar para dar conforto para o descrente, para a pessoa que não tem esperança, é falando sobre a promessa da vida eterna de Cristo. A segunda promessa que eu quero mencionar é a promessa que nós vamos estar junto com Cristo, que a gente vai estar na presença de Jesus Cristo. No momento da nossa morte, a gente vai para o céu. Paulo falou em 2 Coríntios 5:8, mas temos confiança
e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ele sabia, no momento de deixar este corpo, de morrer, ele seria junto com Jesus Cristo. Em Estevão, em Atos 7, e versículos 55 a 60 fala: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tampando os seus ouvidos e arremessando unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ele adormeceu, o corpo. Este fala que o corpo, a pessoa adormeceu, as pessoas que estão dormindo em Cristo. Está falando sobre o corpo, a nossa perspectiva da pessoa falecida. Essa ideia que o espírito dorme dentro do corpo está completamente errado. Paulo, ele tinha certeza: quando eu deixo deste corpo, eu vou estar com Cristo. E Estevão falou: recebe o meu espírito. Ele estava acreditando que ele ia estar na presença de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ficou em pé? Para receber Estevão na morte, no momento da sua morte. Então, a promessa que a gente vai estar na presença de Deus. E quando o nosso ente querida falece, que é salvo, nós podemos saber que todos os problemas, as angústias passaram e ele está na presença de Jesus Cristo. A terceira promessa que eu quero mencionar hoje é a promessa de ver nossos antequeridos salvos no futuro. Esse é o problema que os tessalonicenses tinham. Eles achavam que seus antequeridos, eles não iam ver eles mais. E Paulo precisava consertar seu pensamento. Vocês vão ver eles sim no futuro. Em 1 Coríntios 4, 15 a 18 fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Nada está errado de tristeza, mas tristeza que fala sobre desgosto, ira com Deus, está errado. Tristeza que nos leva para desesperado de virar nossos costas a Deus, está completamente contra a maneira que um crente deve sentir a sua tristeza. Ele continua falando: não fica triste como os demais, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo, em que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele.
Note aqui, está dizendo, as pessoas que dormem, as pessoas que estão mortos, eles estão com Cristo, com Jesus. E quando ele volta, ele vai trazer eles junto com ele. Então, no momento da morte, a nossa alma, nosso espírito sai do corpo, vai para o céu e nosso corpo parece que está dormindo. E continua falando mais uma vez, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus pessoas em Cristo que dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando uma pessoa morre, nós temos a certeza que a gente vai ver eles de novo. Nós vamos estar junto com eles, regozijando-se no Senhor. Nosso segundo filho nasceu morto. E a gente tem a plena certeza que a gente vai encontrar ele no céu um dia. Quando meu pai faleceu, na minha imaginação, eu podia ver meu filho Jeff, que está no céu, que tomou meu pai pela mão e estava mostrando para ele as riquezas, as maravilhas do céu. E um dia eu vou encontrar meu filho, eu vou encontrar meu pai, eu vou encontrar a minha mãe, eu vou encontrar outros queridos, antequeridos no céu. E a gente pode dar conselho e conforto, sabendo que a gente vai ver eles algum tempo no céu. Em 1 Coríntios 36 a 37, insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de onde qualquer semente. No contexto está falando sobre a ressurreição. Para ser ressuscitado, a gente precisa morrer. Tem de ter uma separação do nosso alma e espírito para com este corpo pecaminoso, este corpo fraco, este corpo que é tão ruim, com sofrimento e dor e tudo isso. Precisa morrer para que pode tornar-se alguma coisa fantástica. Então, nós não devemos lamentar a morte de alguém. Esta pessoa está regozijando no Senhor. Tornou-se planta bonito nas mãos de Deus. 1 Coríntios, continuando, capítulo 15 de novo, mas em versículos 42, 44 diz: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará
com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual, a corpo natural e a corpo espiritual. Graças a Deus, nós vamos ter ver nossos queridos um dia no futuro. Eu brinco, sou meio sério com minha esposa, que quando eu morrer, eu quero segurar uma pequena nota nas minhas mãos, dizendo, olha para cima, eu não estou aqui. Eu tenho certeza que eu vou ver meus queridos. E eu quero que as pessoas reconheçam quando eu morrer, que eu estou no céu. E que um dia, se eles estão salvos, eles vão reencontrar comigo. Eu espero que essas coisas tenham ajudado um pouquinho. E também, eu tenho mais 3 próximas vezes. A gente falou sobre os últimos 3 promessas que podem nos dar ajuda, conselho, para ajudar os outros que não têm esperança, que estão tristes. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de repartir esses pensamentos com os outros. Muito obrigado pelas promessas que nós temos no Senhor. A promessa da vida eterna, a salvação. A promessa que a gente vai estar com Cristo quando morrer. A promessa que a gente vai ver nossos antequeridos um dia que são salvos. Use isso para nosso bem, sua honra e glória. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um bom dia para vocês.